Estamos vivendo um momento histórico e enquanto alguns reclamam pelos juros estarem altos, outros estão tirando ótimas oportunidades para fazer os melhores negócios da sua vida. É isso mesmo. Estamos com juros em alta, hoje estamos em 14,25%, mas chegaremos até 15%. É isso que o Banco Central já colocou para o nosso Boletim Focus. Está aqui o Boletim Focus desta semana. Em 2025 teremos uma taxa de juros em 15%. É isso que o mercado está projetando, tá bom? Mas, enquanto muitas pessoas estão chorando, poxa, o juros está muito alto, eu não consigo pegar empréstimo, tem outros que estão investindo e investindo muito bem. E já vou te falar, não é só em renda fixa não, tá? Fundos imobiliários, ações, todos os investimentos estão aí no momento histórico e é isso que eu quero falar com você aqui hoje. Se você está aqui nesse vídeo, é porque você também é um daqueles que querem pegar as melhores oportunidades, ao invés de ficar reclamando, né, de que os juros estão altos, que a coisa está feia, que a coisa está ruim. Não. Vamos tirar disso, né, deste momento, ótimas oportunidades. É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bom, e antes de a gente explicar aqui, né, o movimento da inflação, por que os juros estão altos, já aproveita, aperta o botãozinho de curtir. Se você acompanha o meu canal aqui, Mestre da Riqueza, sabe que toda semana eu trago vídeos de educação financeira, ações, fundos imobiliários. Já aperta o botãozinho de curtir que me ajuda a manter esse canal gratuito para você. Mas vamos lá, vamos entender primeiro o porquê que nós estamos com os juros altos no Brasil hoje e de uma forma prática aqui, vamos contar uma historinha para você entender essa questão de oferta e de demanda, porque no mundo tudo é oferta e demanda, né? Até um exemplo bem básico aqui. Se você, né, é aquele menininho ou menininha, tá na escola, né, aquele garotinho bonitinho, lindão, ou aquela menina maravilhosa, lindona, poxa, ela, né, tá ali se destacando no meio de muitas pessoas. Então, a gente tem ali uma oferta menor para quem quer namorar aquela menina ou aquele menino e tem uma demanda grande, muita gente de olho nela. Né? A mesma coisa dos influenciadoras, essas influenciadoras famosas. Ai, como eu gostaria de namorar aquele cantor, aquela cantora, né? Mas enfim, são poucas oportunidades aí, né? Então é muita gente querendo ela e ela aí vira um ativo caro, tá bom? Mas vamos explicar de outro jeito, mas vamos explicar aqui dentro de um mercado financeiro. Nós vamos trazer aqui a Feira do Seu João, tá? Para você entender essa questão de oferta, demanda e a inflação, que é o aumento generalizado no preço dos produtos. Imagine que o seu João tem uma barraca de banana na feira. Bom, vamos ao cenário 1. Quando a demanda sobe. Em um belo dia, a nutricionista famosa da cidade apareceu na TV falando que a banana faz super bem para a saúde. O resultado foi, todo mundo queria comprar banana, mas o seu João só tem 100 bananas e apareceram 200 pessoas querendo comprar suas bananas. O que ele faz? Ele aumentou o preço da banana. Isso porque tem mais gente querendo comprar, ou seja, a demanda está mais alta do que as bananas disponíveis, ou seja, a oferta. Isso é inflação causada por aumento de demanda. Então, no cenário 1, eu já te expliquei o porquê que a inflação subiu, né, pela questão do efeito da demanda mais alta. Agora a gente vai trabalhar um cenário 2, quando a oferta cai. Agora imagina que houve uma seca nas plantações. O seu João só conseguiu trazer 50 bananas para a feira. Mesmo com a mesma quantidade de clientes de sempre, tem menos banana para vender nesse momento. Então o que aconteceu? Ele também subiu o preço, porque as bananas ficaram mais escassas, ou seja, nós temos menos ofertas de banana. Isso é inflação causada por queda na oferta. Então agora a gente trabalhou um cenário quando a oferta caiu. Agora nós vamos trabalhar a oferta e a demanda equilibradas. No mês seguinte, a colheita foi boa e o interesse pelas bananas voltou ao normal. Então temos 100 bananas e 100 pessoas querendo comprar. O preço se estabilizou, nem subiu e nem caiu. Então, sem pressão de alta e de baixa, nós temos uma inflação sob controle. Bom, então, moral da história. Quando a demanda sobe muito, os preços sobem. Quando a oferta cai, os preços também sobem. Quando a oferta e a demanda estão equilibradas, os preços eles ficam estáveis, que seria o cenário ideal. Bom, e o que está acontecendo no Brasil nesse momento? Vamos voltar um pouquinho lá para 2020, quando a pandemia começou. Todo mundo ficou preso em casa, as pessoas não poderiam sair para trabalhar, né? Ficou só serviços essenciais abertos e muito mercado online. Tá? O governo se viu obrigado a distribuir auxílios emergenciais, injetou muito dinheiro para aquelas pessoas que poderiam correr um certo risco com o seu trabalho, enfim, perder o emprego. Então o governo injetou muita grana, tá? E isso fez com que você aumentasse o poder aquisitivo das pessoas. Só que as pessoas elas não saíam de casa, as pessoas estavam presas em casa. Ali pelo ano de 2022, quando tudo estava voltando ao normal, as pessoas saíram que nem doidas para a rua. E aí nós tínhamos o quê? Uma demanda reprimida.
quando as pessoas foram para a rua, nós tivemos uma demanda muito grande. Só que as empresas ficaram fechadas, as indústrias ficaram fechadas, o agro também praticamente não abasteceu nada. Então nós não tínhamos produto suficiente para a demanda que saiu de casa disposta a comprar. Então, conclusão, os preços subiram, a inflação subiu muito forte. E o governo, junto ao Banco Central, se viu obrigado a aumentar rapidamente a taxa de juros para que pudesse conter essa demanda que estava muito grande, tá? Desde então, nós tivemos uma troca de governo, saiu o Bolsonaro, entrou o governo Lula, e o governo Lula, um governo de esquerda, a gente sabe que é um governo mais gastão, procura dar muito assistencialismo também, tá? Isso é o que prega aí um governo de esquerda. Bom, dito isso, o governo atual não conseguiu reduzir custos, não conseguiu diminuir as despesas públicas, não fez uma gestão muito eficiente, e o Brasil hoje gasta mais do que arrecada. Tá certo? E aí o que acontece? Os gringos olhando para o cenário brasileiro, eles olham, opa, eu não vou deixar o meu dinheiro aí, eu vou tirar esse dinheiro do Brasil e vou colocar em outro país que está melhor organizado. Quando você tem uma fuga de dinheiro em dólares indo embora, você tem a valorização do dólar frente ao real. Tá? E aí o que acontece? O que tem a ver com a inflação? Quando a gente vai comprar um produto para vender aqui no Brasil, por exemplo, vamos comprar um produto da China para cá, a gente paga em dólar. Só que agora o dólar está mais caro, então eu vou ter que vender esse produto mais caro. Os agricultores também compram muito grão para plantar, também de fora. Comprou em dólar, também tem que vender o seu produto mais caro. Tá? A gasolina, o petróleo no caso, ele é cotado em dólar, também sobe o preço. Então nós tivemos uma pressão inflacionária sobre os preços em alta. Por isso que nós tivemos aí uma pressão nos preços e a inflação subiu. Tá? Então hoje o Banco Central ele se vê obrigado a entrar no jogo. Porque nós tivemos um governo omisso com os gastos públicos, elevando o preço do dólar, que pressionou a inflação para cima. Nós já vínhamos de um cenário anterior ali, na época da pandemia, com muita gente que ganhou auxílio emergencial, a indústria não conseguiu entregar os produtos a tempo, então, infelizmente, somando tudo isso, a inflação no Brasil saiu de controle e o Banco Central se viu obrigado a aumentar a taxa de juros. Ah, André, mas eu não entendi, Por que os juros podem equalizar a inflação? Porque quando você sobe a taxa de juros, as empresas tendem a pegar menos empréstimos, as pessoas tendem a pegar menos empréstimo, porque o crédito fica mais caro. Eu vou pegar um empréstimo no banco, esse empréstimo ele está mais caro, os juros estão mais altos, e muitas pessoas desanimam de captar esse empréstimo para investir em algo, ou comprar um apartamento, ou comprar um carro. As empresas também acabam pegando menos empréstimo para investir nas suas empresas, acabam contratando menos pessoas, o mercado esfria. Ou seja, a gente tem menos dinheiro aí girando no mercado, as pessoas acabam consumindo menos e aí a gente tem aquela equalização de oferta e demanda. Equilibra a balança, a tendência da inflação é cair, tá? Então nós estamos hoje com uma taxa Selic chegando a 15% e que o mercado acredita que será o teto, E a gente tem que lembrar que historicamente a taxa de juros não fica sempre em alta, o Brasil ele é cíclico, uma hora está em alta, uma hora está em baixa, E só para você ter uma ideia, a gente teve ali em 2003 uma taxa de 26%, quando estava tudo fora de controle, mas de 2003 a 2015 nós tivemos uma taxa de juros mais sob controle, tá? Em 2015, na época da Dilma, que teve impeachment, que estava um governo muito ruim, super descontrolado, a taxa Selic estava em 14,25%. Então hoje nós superamos já a expectativa do governo Dilma, ou seja, nós estamos pior, teoricamente, quanto à inflação, o controle da inflação, do que da época da Dilma. Então a gente chegando em 15%, já vai ser a maior taxa de juros do Brasil desde 2003. E por isso que eu falo que é uma oportunidade única para quem quer pegar bons produtos na renda fixa, boas ações, bons fundos imobiliários aí em baixa, devido a essa alta da taxa de juros. Bom, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no Tesouro Direto. E o que seria o Tesouro Direto? É o programa nacional onde o governo capta empréstimos junto a eu, você, enfim, em contrapartida ele vai pagar juros para nós, tá? E quando o Banco Central ele se vê obrigado a subir a taxa de juros, ele obriga o governo brasileiro também a aumentar a taxa que vai pagar para nós. Por isso que o governo odeia quando sobe a taxa de juros. O Lula, o Bolsonaro, enfim, quem seja. Porque a dívida brasileira fica mais cara. O Brasil ele capta empréstimo, o governo capta empréstimo para investir. E com juros mais caros, o governo se vê obrigado a pagar uma dívida mais cara nesse momento. Por isso que fica aquela briga de Banco Central e governo.
O governo quer que o Banco Central baixe a taxa, o Banco Central olha para a taxa de juros, né, para a inflação e fala, meu amigo, a inflação está fora de controle, os preços do supermercado estão subindo, eu preciso conter o consumo, tá? Então fica essa briga aí entre governo e Banco Central, um puxa de um lado, um puxa do outro. Bom, e os bancos, onde se vêm nesse meio? Os bancos também precisam de empréstimo, até para emprestar para outras pessoas ou para fazer investimentos, enfim, tá? O banco também capta empréstimo via CDBs, LCIs, LCAs, tá? E o que acontece? Né? Quando o Tesouro Nacional começa a pagar mais juros, os bancos também têm que começar a pagar mais juros, porque ninguém é bobo. Se o banco está pagando menos que o Tesouro Nacional, eu vou emprestar para o governo, eu vou emprestar para o Tesouro e vou esquecer os bancos. Os bancos, a tendência é pagar até um pouco mais do que o Tesouro Nacional, porque o Tesouro Nacional é considerado o produto mais seguro que nós temos no Brasil. E já os CDBs, dependendo de alguns bancos, podem ser até mais arriscados, mesmo com a proteção do FGC, tá? Então entendam, você tem o governo de um lado e os bancos do outro, né? E aí a gente vai emprestar o nosso dinheiro para quem está pagando mais, ou para quem me dá mais segurança, mesmo pagando um pouquinho menos, porque aí eu prefiro ter segurança, tá? Vamos dar uma olhada aqui quanto que o Tesouro está pagando hoje, né? Nós temos aqui, ó, Tesouro pré-fixado vencimento em 2028, pagando 13,95%. Tesouro pré-fixado 2032, pagando 14,49%, uma taxa muito alta, né? Que daqui a alguns anos a gente não vai mais ver essa taxa, porque nós estamos numa oportunidade única, juros muito altos. Olha aqui, ó, nós temos o Tesouro Selic hoje pagando aí 14,25%, deve subir para 15% aí nas próximas semanas, já é um título pós-fixado, aí ele vai acompanhar a tendência de uma Selic começar a cair aí nos próximos anos, tá? Temos aqui também, por exemplo, ó, Tesouro IPCA, um que eu gosto, 2040, IPCA mais 7,34%. A gente não vai ver mais isso nos próximos anos, então é uma oportunidade hoje de você encontrar bons produtos de renda fixa pagando muito bem, tá? O que a gente não vai ver daqui a algum tempo, e também, né, não é só na renda fixa que a gente está vendo oportunidade, vamos falar disso agora. Mas antes já vou pedir para você se inscrever aqui no canal Mestre da Riqueza e ativar também o sininho com todas as notificações para que você não perca nenhuma oportunidade que eu trago aqui para você. Vamos falar então dos fundos imobiliários, também são ativos da renda variável, no caso, e que estão se dando muito bem com a alta da taxa de juros. Não é apenas a renda fixa, não, tá? O porquê que eu falo que investidores de fundos imobiliários estão se dando bem? Porque os fundos imobiliários caíram muito com essa alta na taxa de juros. O que aconteceu foi o seguinte, os investidores de fundos imobiliários começaram a investir menos, vendo o mercado em baixa, né? Porque quando nós temos uma taxa de juros subindo, a tendência é que a renda variável ela caia, tá? Porque os investidores começam a procurar uma segurança, né? Porque taxa de juros significa inflação em alta, significa economia frágil. Então os investidores começam a procurar guardar o seu dinheiro em um local mais seguro, por exemplo, numa renda fixa, que é uma estabilidade mais segura, com juros altos, juros bons entrando, sem tanta instabilidade de uma renda variável. Já para quem olha para o longo prazo, observa as oportunidades em fundos imobiliários e ações aparecer nesse momento. Por quê? Com a força compradora maior em renda fixa e menor em fundos imobiliários, o mercado puxa os fundos imobiliários para baixo e foi isso que aconteceu. Então nós temos ótimos ativos que estão negociando mais barato frente ao seu valor patrimonial, justamente por esse movimento. E aí o que eu fiz? Eu fui lá e comprei muito fundo imobiliário, porque eu quero aumentar a minha renda. E não se acha um espertão nesse momento, vou vender meus fundos imobiliários porque estão mais baratos agora e vou colocar tudo em renda fixa. Só que o mercado é cíclico. Quando a taxa Selic voltar a baixar, os fundos imobiliários vão voltar a subir, aí quando você quiser comprar fundo imobiliário, vai estar mais caro. Então, nesse momento, a estratégia inteligente é não deixa de investir em renda fixa, está muito atrativo, mas também compre fundos imobiliários que estão mais baratos. Vá montando uma carteira diversificada. Né? Não é hora de você vender os seus fundos imobiliários para comprar renda fixa e querer se achar o esperto. Porque depois, quando a renda fixa estiver pagando menos, você vai querer voltar a investir em fundo imobiliário e já vai estar em alta. Então, vá diversificando os seus aportes todos os meses. Mas eu vou te mostrar na prática esse movimento. Né? Vamos acompanhar aqui a alta da taxa Selic, como derrubou aqui os fundos imobiliários, tá? Vamos entrar aqui no Banco Central, né? Vamos olhar aqui, ó, em tela cheia. O que aconteceu aqui nos últimos anos, né? Então a gente viu uma taxa saindo aqui de 2020, na época de pandemia, quando a gente falou que o mercado voltou ao normal, né? Que a demanda, ela voltou a ficar superaquecida, o pessoal foi para a rua querendo consumir e a taxa de juros estava muito baixa, todo mundo com dinheiro na mão. O Banco Central se viu obrigado a subir a taxa rapidamente, ó. Ela saiu de 2% para 14% aqui praticamente, 13,75%, porque tinha que esfriar o mercado, foi uma coisa maluca. E aí o que aconteceu, né? Nós tivemos aqui um movimento de uma possível queda, né? A inflação se mostrava sob controle, mas a gente viu que foi um movimento que não funcionou. Então a taxa Selic, ó,
Em abril para maio, ela voltou a subir, ó, de 10,5% subiu para 14,25%. Tá? Então vamos se concentrar aqui nesse movimento. Ó. Aqui em abril, maio, ó, abril para maio, a taxa voltou a subir. Tá? Saiu de 10 para 14,25, podendo chegar a 15. Vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu então com os fundos imobiliários. Vamos pegar aqui o PVBI11, que é um fundo imobiliário de laje comercial, por exemplo. Né? Vamos olhar aqui no site Investidor 10. Então olha o que aconteceu, ó. Lembra, a taxa Selic, ela voltou a subir. Olha o que aconteceu com o fundo imobiliário. No mesmo período, ele caiu, tá certo? E agora vem lateralizando, né? Porque o mercado acredita que a gente possa chegar no teto de 15%. Então o mercado ele começou a estabilizar e até subir um pouco, tá? Mas enquanto a Selic ela vinha subindo, né? Vamos voltar aqui. Olha lá o que aconteceu, ó. Enquanto a Selic subiu nesse período aqui, ó, de abril até abril de 2024, né? Até abril de 2025, em um ano, a Selic subiu. E os fundos imobiliários, ó, abril de 2024 até abril de 2025 caiu e chegou a lateralizar agora. Então, fica muito claro que quando nós temos uma alta na taxa de juros, o mercado de renda variável ele cai, abrindo oportunidade para quem quer pagar mais barato. Agora, tem um segredo para te contar, né? Isso que move a minha vontade de comprar fundos imobiliários ainda mais baratos. Não é só pela expectativa de a gente poder comprar um fundo imobiliário, né, abaixo do preço patrimonial e ganhar com a valorização da cota, a valorização do imóvel. É a questão de ganhar mais dividendos, porque quando eu invisto em fundo imobiliário, eu estou procurando aumentar a minha renda. Né? Eu vivo desses aluguéis, eu vivo desses dividendos. E aí o que acontece? Quando a gente paga mais barato pela cota, quando a gente paga mais barato pela cota do fundo imobiliário, a gente pode aumentar os nossos dividendos. Mas por quê, André? Porque os fundos imobiliários e as ações também, elas pagam dividendos baseado no número de cotas, no caso fundo imobiliário, e as ações no número de ações, não é pelo valor total. Eu vou te dar um exemplo aqui muito claro, tá? Para fundo imobiliário, mas também serve para as ações. Bom, uma cota hoje de R$100, né, de um fundo imobiliário aqui, né, enfim, paga R$10 ao ano de dividendo, tá? Então seria 10%. Vamos deixar aqui na nossa lozinha. Vamos supor que uma crise veio forte, né? Esse fundo imobiliário que custava R$100 passou a custar R$50, tá? E é claro que uma crise como essa não é comum acontecer, mas para deixar aqui muito prático o valor, tá? Mas recentemente teve fundo imobiliário que caiu 30%, 40%. Mas vamos lá. Então uma cota que custava R$100, ela passou a custar 50 porque o mercado caiu, tá? Só que ela continua pagando os R$10 de dividendo. Então, nesse momento, com R$100, você não compra mais uma cota, você passa a comprar 2 cotas agora. Só que você não recebe mais R$10, você recebe R$20 de dividendo. Então, você dobrou os teus dividendos. E aí que mora o grande segredo. Quanto mais barato você pagar nas cotas de fundo imobiliário ou nas ações, você pode aumentar consideravelmente o seu recebimento de dividendos. E é assim, por exemplo, que Luiz Barsi, hoje o maior investidor da Bolsa de Valores, se tornou multibilionário, porque ele entendeu esse raciocínio. Ele comprava as ações mais baratas, aumentava os seus dividendos. Então esse raciocínio é que vai mudar o jogo para você. Ah, André, mas como é que eu sei que um fundo imobiliário ele está negociando mais barato do que ele vale? E aí nós vamos falar do preço sobre valor patrimonial, tá? Que é nada mais, nada menos do que o preço que ele está negociando em bolsa dividido pelo patrimônio todo que ele tem. Tá, por exemplo, aqui, ó, o PVBI11 está em 0,74. Significa que hoje ele negocia aproximadamente 25% mais barato do que ele vale, né? Vamos trazer aqui então um exemplo mais na prática que o site Investidor 10 aqui traz para nós também de forma fácil. Olha aqui, ó, informações sobre valor patrimonial. O valor patrimonial por cota hoje deveria estar custando cada cota R$104. É a mesma coisa que eu pegar todo o valor patrimonial do fundo, 2,84 bilhões de reais, e dividir por 27 milhões de cotas, né? Que você pode comprar uma ou outra, ou 100 ou 500 cotas, quem tiver mais dinheiro compra mais. Tá? Então cada cota, olhando o patrimônio, né, os edifícios, os escritórios, deveria estar custando 104. Só que o mercado puniu tanto, caiu tanto a negociação na Bolsa de Valores, que hoje estão custando R$77. Então você pode comprar muito mais barato. E detalhe, receber os mesmos dividendos, tá? Vamos olhar aqui os dividendos do PVBI11. Olha lá, atualmente pagando 9% ao ano, só que a média dos últimos 5 anos 9,30%. Né? Se a gente pegar aqui nos últimos anos, olha lá, o PVBI11 vem pagando dividendo bonitinho todos os meses, baseado no número de cotas que você tem.
Pagou mais barato na cota, vai receber mais dividendo e aí que mora o grande segredo do negócio. E as ações seguiram o mesmo movimento dos fundos imobiliários. As ações também caíram bastante porque as pessoas começaram a olhar mais para a renda fixa, procurando mais segurança. Então, num contexto geral, tanto as ações como os fundos imobiliários caíram bastante. Ações que pagam bons dividendos, ao você pagar mais barato nas ações, também você pode receber mais dividendos, tá certo? E esse foi o vídeo de hoje. Tô te trazendo aqui a oportunidade única de uma taxa Selic chegando a 15% e quem tem dinheiro em caixa pode montar uma cesta diversificada de investimentos aí com muita qualidade, ganhar mais dividendos, pagar mais barato hoje para receber frutos amanhã, tá certo? Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, né? O que eu poderia ter falado aqui que eu não falei, mas enfim, conto muito com a sua participação, leio sempre os comentários e já quero agradecer você que está sempre comentando aqui e trazendo força, me elogiando, que me traz muita força para continuar aqui nesse canal. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.